Olá, meu nome é Romulo Stenkoff e essa é a Vanessa Freitas. Nós fazemos parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o PIBID, orientados pelos coordenadores Roberto Castilho e Rosana Pettinati. Nossa atuação é no Colégio Técnico da UFRRJ, o CETUR, que fica localizado em Seropédica. Hoje, nós vamos aprender um pouco sobre tabela periódica e qual a sua relação com o diagrama de Linus-Pauling. A tabela periódica é simplesmente uma forma de organizar os elementos químicos em função da sua massa atômica, ou seja, o peso do átomo. Mas, por curiosidade, qual é o peso do átomo? É muito menos que 1 grama, e por isso foi convencionada uma nova representação, que é a unidade de massa atômica, U, onde U equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Nossa, muito pequeno. Mas esse assunto a gente deixa para se aprofundar depois. Vamos falar do número atômico, que é a identidade do átomo, e que representa o número de prótons localizados em seu núcleo. Logo, não existem dois elementos diferentes com o mesmo número atômico. Se tem o mesmo número atômico, são o mesmo elemento. Não podemos esquecer, aqui é a sigla do nome do elemento químico, introduzida pelo sueco Berzelius, colocando como símbolo dos elementos as iniciais dos seus nomes originais, normalmente em latim ou grego. Por exemplo, o símbolo do sódio, Na, porque seu nome latino original é nátrium. Agora vamos falar das 7 linhas horizontais, que são chamadas de períodos. Mas por que 7? De acordo com Bohr, os átomos possuem 7 camadas, e as linhas indicam exatamente isso. 7 camadas nomeadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Por exemplo, o boro está na segunda linha horizontal, ou seja, no segundo período. Então, possui 2 camadas eletrônicas. Agora, as linhas verticais, que são 18 no total, que são chamadas de grupos ou famílias. Como o químico não é doido nem nada, continua elaborando a tabela periódica com uma lógica, respeitando as propriedades químicas de cada elemento. Os elementos do mesmo grupo possuem propriedades físicas e químicas parecidas e abrigam a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, ou seja, a última camada. As famílias da tabela periódica devem ser ordenadas de 1 a 18, mas ainda é possível encontrar tabelas periódicas que classificam as famílias dos elementos químicos em A, representativos, e B, transição. Agora que você já fez uma revisão sobre tabela periódica, vamos fazer uma relação com o diagrama de Linus-Pauling. Para fazer a distribuição eletrônica através do método de Linus-Pauling, o que você precisa é do número atômico do elemento, mas nem sempre é assim. O que você precisa mesmo é do número de elétrons. Como na tabela periódica os elementos estão no estado fundamental da matéria, então o número atômico é igual ao número de elétrons. Por exemplo, o alumínio tem o número atômico 13. A distribuição eletrônica fica assim. Por que paramos no 3p1? Porque se de acordo com a tabela periódica, o número atômico do alumínio é 13, então a soma desses números ao lado direito das letras tem que ser igual a 13. Ao chegar no nível 3p, só precisávamos de mais um elétron para completar essa soma, por isso 3p1 e não 3p6. Através dessa distribuição podemos descobrir qual é o período e grupo do alumínio na tabela periódica. Vejamos. A distribuição que terminar em S ou P, por regra, faz parte da família A. O maior número é o 3. Isso quer dizer que ele possui 3 camadas de elétrons e faz parte do terceiro período da tabela, terceira linha horizontal. Observando a camada de valência, última camada, essa que acompanha o maior número da distribuição. Devemos somar todos os números à direita dessa camada. O resultado dará a família do elemento. Neste caso, 3s2 mais 3p1 é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Então, ele pertence à família 3A. Para saber a coluna a partir da família 3A, é só colocar o número 1 na frente. Ficará a coluna 13. Pronto. Agora vamos ver o elemento de transição. Se a distribuição eletrônica de um elemento terminar em D ou F, então ele faz parte da família B. Por exemplo, o zinco.
o seu número atômico é 30 e a distribuição eletrônica fica assim. A distribuição eletrônica parou em D, então faz parte da família B. O maior número é o 4, isso quer dizer que ele possui 4 camadas de elétron e faz parte do quarto período da tabela periódica, quarta linha horizontal. Para saber o grupo da família B, que termina no subnível D, devemos pegar a quantidade de elétrons na camada D e somar mais 2. Exemplo, 10 mais 2 é igual a 12. Observação. Sempre que a distribuição terminar em F, o elemento fará parte do grupo 3. Terceira coluna da tabela periódica, família 3B. São elementos sintéticos, não encontrados diretamente na natureza. E para saber o período, é só fazer do mesmo jeitinho que os outros anteriormente. Só verificar o número de camadas. Porém, os elementos da família 3B só podem ser do período 6 ou 7. Pronto! Nessa aula você aprendeu a relação entre tabela periódica e o diagrama de Linus-Pauling. Espero ter ajudado. Até a próxima!